Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas? E como refletir sobre nosso passado contribuiu para construir nosso presente e futuro? Você se recorda de ter visto alguma reportagem na televisão sobre as comemorações do bicentenário da independência do Brasil que aconteceram em 7 de setembro de 2022? Em São Paulo, por exemplo, o projeto Museu do Ipiranga promoveu uma restauração e modernização completas e o espaço foi reaberto na véspera do bicentenário para as comemorações deste acontecimento. Geralmente, as festividades de independência aconteciam nas cidades com os desfiles cívicos de alunos e alunas uniformizados, portando estandartes, hasteando a bandeira do Brasil e a representação de bandas marciais tocando marchas e o hino nacional. Para o início da conversa, precisamos saber que houve grande esforço para que o 7 de setembro se legitimasse como uma data de referência no calendário nacional, um marco para a nação, um feriado cívico, pois nem sempre foi assim. Será que hoje as pessoas lembram do que se trata esse feriado? Fomos às ruas para fazer essa pergunta. Eu lembro que é feriado porque a gente que trabalha fica com os feriados registrados, né? O ano inteiro, então a gente fica contando para poder folgar. Mas é a independência do Brasil, né? Eu lembro que até desfilei na escola também. Fui chamado repentino para desfilar na escola e ganhar ponto. Por isso que eu fui, me voluntariei, porque o rapaz que ia faltou. Aí eu fiquei lá na frente segurando a bandeira. Então, a independência do Brasil, né? A resposta dele indica a importância da instituição escolar no processo de fixação e legitimação da data da comemoração e do seu significado. Vamos conferir outra resposta. Tem alguns feriados que eu não lembro de cabeça, né? Mas 7 de setembro eu lembro sim. Época de colégio, a gente sempre cantava o hino, né? Sempre tinha alguma cerimônia no colégio. Hoje em dia eu acho que nem tem muito disso, não. Não sei, pelo menos eu não vejo as crianças saindo fantasiadas, né? Mas eu lembro sim, 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. De acordo com a entrevistada, outros feriados ela não lembra, mas, em razão das comemorações escolares, esse ficou gravado em sua memória. Para entendermos melhor sobre essa data e sua comemoração, vamos conversar agora com a professora Aline, que é uma especialista nesse assunto. A professora Aline publicou 3 livros sobre essa temática e alguns artigos. Além disto, é editora da coluna Bicentenário em Foco do jornal Pensar a Educação. Olá, Aline. Por que a data de 7 de setembro se tornou feriado nacional? Para que comemorar esse dia? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o 7 de setembro nem sempre foi um feriado nacional no calendário, né, de comemorações cívicas e datas, né, patrióticas nacionais no Brasil. Essa construção se deu ao longo de décadas, não foi nem mesmo no século XIX, mas ao longo do século XX, sobretudo em metade do século XX, né, na década de 1940, que se estabelece efetivamente como um feriado nacional o dia 7 de setembro, vinculado à comemoração do processo de emancipação do Brasil em relação à metrópole portuguesa. Como as pessoas comemoravam no passado? Quem era o povo que festejava? Quem organizava essas festas? Uma questão muito interessante que está presente nesta sua pergunta é o fato de reconhecermos que as comemorações da independência, elas não são simplesmente atuais ou somente atuais, né? Não nasceram no tempo presente ou em algumas poucas décadas do passado. Muito pelo contrário, desde que se estabeleceu o processo de independência a partir de 1822, nós já conseguimos localizar em registros históricos da época, como jornais, né? Algumas formas de comemoração, de rememoração, né? Recentemente, você escreveu um estudo sobre os jornais que relatavam essas festas na capital e no Brasil inteiro.
Como esses jornais descreviam essas festas? Pesquisar nos jornais, nos documentos de época, sobretudo nos impressos, é muito interessante para a gente pensar uma série de questões relacionadas ao passado. Nesse caso especificamente, é muito curioso porque, ao pesquisar nos jornais daquele período, né, ao longo do século XIX, nós podemos captar e analisar e perceber uma diversidade muito significativa de opiniões, né? De comentários, de entendimentos e de memórias que foram sendo forjadas, criadas, né? Mantidas, reforçadas ou apagadas acerca do processo de independência, acerca das comemorações do 7 de setembro. Muitos artigos de jornais, primeiro que a temática sempre aparecia nesse período, no mês de setembro, geralmente desde o início do mês, do final, aliás, do mês de agosto, né, ao longo do mês de setembro, sempre é possível você localizar vários comentários, vários anúncios, várias informações, textos informativos sobre as comemorações, ou que a sociedade estava organizando um desfile cívico na rua tal, ou que outra associação, ou que uma instituição escolar, enfim, sempre tinha um comunicado, uma informação. E quando ocorriam essas comemorações, essas celebrações, ou seja, a partir do 7 de setembro, a gente começa a visualizar outros tipos de registros, que eram os registros críticos, né? Eram os comentários acerca das comemorações que já tinham sido realizadas. Então, a diversidade desses comentários e dessas memórias que eram produzidas sobre as celebrações, elas são riquíssimas. Muitos textos faziam elogios acerca de algumas comemorações, das presenças ilustres, das festas privadas, porque também havia festas privadas, bailes com convidados em locais fechados e restritos. Havia também comemorações, por exemplo, a partir de festividades culturais, como peças de teatro que eram encenadas também para um público seleto e restrito, mas também havia outras festividades públicas, como nós já comentamos anteriormente, que eram celebradas nas ruas, né, com bandas, com música, enfim. Parece que as antigas tradições de celebração pública, com presença do povo nas ruas, com exaltação de heróis e elementos cívicos, não ficaram no passado. Mas, assim como antes, hoje precisamos continuar questionando as razões para celebrar e também os problemas e os rumos que queremos dar ao país e que memórias vêm sendo construídas em torno deste acontecimento. Afinal, o que é lembrado? O que vem sendo esquecido na história da liberdade do Brasil e da formação de suas populações? Cada vez mais apontamos para uma independência ainda inclusa e incompleta, com as limitantes taxas de analfabetismo, racismos, violências de gênero, desigualdade econômica e exclusão. Podcast História ao Pé do Ouvido. Produção Rádio UERJ e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.